destacar? O uso, por exemplo, vamos citar aqui, tá? Que muita gente até me aborda na rua, alguns amigos também de outras emissoras até perguntam: ô Luiz, carregador mata? Carregador de celular? Sim. Não mata. Maria, nem diga isso. Eu não vi nenhum ser preso ainda. Eu tenho alguns contatos lá no Instituto de Criminalística e nenhum carregador foi preso. Nenhum carregador foi preso, né? Mas o que eu digo é o seguinte, ouvintes e a todos os que estão nos escutando agora, é o mau uso desse carregador, né? Ou se você não tem um carregador original, não vai comprar aquele no paralelo que você não sabe a procedência, a origem dele. Você vai utilizar ele de uma forma incorreta e termina provocando um incidente, né? A gente teve recentemente alguns incidentes no interior do estado, né? Pessoas que estavam utilizando um carregador e quando o colega da CELP chega lá para ver a situação, às vezes o pessoal chama a CELP logo, quando chega lá, o carregador está conectado em um T junto com uma extensão que liga um som, que liga um satélite, que liga a NASA e, bom, tem toda uma situação, né? O T é um grande vilão também, né? O Benjamin, tem gente que conhece como Benjamin, né? Sim, o T, na verdade, é um dispositivo que pode ser utilizado temporariamente. Recentemente até o nosso colega também de área, o professor Hilton Morano deu até uma entrevista em uma emissora de TV falando sobre o uso do T, o famoso Benjamin. Ele deve ser usado sim, mas de forma rápida. Você utilizou em um item, tirou, guardou. Mas na maioria das vezes as pessoas se esquecem que aquilo ali é um item de uso imediato e coloca lá permanentemente. Aí nele você liga um som, uma extensão. Muitas vezes essa extensão não é um filtro de linha que tem que ter um fusível. A pessoa, mas nossa, esse filtro de linha é muito caro. Agora eu pergunto, um choque elétrico não é mais danoso do que botar um filtro de linha? Recentemente até um colega nosso perdeu um som de 2.000 e alguma coisa porque ele tinha comprado uma dessas extensões que vende por aí, né? E conectou o som dele, muito caro, tudo mais, e tinha um monte de T. Eu estava fazendo uma revisão na instalação da casa dele, junto com os eletricistas dele, e disse: olha, o pessoal vai te processar, porque você roubou todos os T's e colocou aqui. O alfabeto tá... Nada, Luiz, nunca deu problema. Deu uma baixa impedância na rede, que foi um curto-circuito, e o som dele foi embora. É mais arriscado a gente utilizar equipamentos que requerem mais potência, assim, com o T, por exemplo, uma geladeira que a gente precisa deixar sempre ligada, enfim, equipamentos com o som desse teu amigo aí que você trouxe para ilustrar, equipamentos que precisam de mais potência, conectados com T, eles oferecem assim, mais riscos de choque elétrico? Sim, porque o T, quando você está utilizando ele, tá? Quando você está utilizando o T, ele vai aquecer, tá? Se você utiliza mais de um item naquele T, ele vai aquecer, formando o que chamamos de efeito Joule, ou seja, o aquecimento do condutor, né? Se a instalação não for uma instalação que segue determinados procedimentos, que tem DR, DPS, disjuntor termomagnético, aquela fiação vai aquecer e vai provocar um dano ao equipamento, né? Ou até a pessoa que tiver no momento ali vai pegar e ter uma fuga e tem um prejuízo maior, né? Esses T's e Benjamins, eles são as principais causas de acidentes ou a gente tem outros destaques para fazer aí? Existem muitos outros. Por exemplo, vamos dizer agora, né, as famosas chapinhas que a mulherada usa, né? Vamos usar esse termo. Às vezes não é a questão de usar, é o saber usar e quando usar. Você sai do banho, vai pegar uma chapinha, vai botar no cabelo, não é aconselhável. Ah, mas eu tô calçada, mas o calçado não é isolado conforme diz as normas, entende? Recentemente até teve um caso lá próximo de Olinda, uma moça em Cidade Tabajara, ela estava indo para uma festa de 15 anos, foi fazer uma chapinha e quando pegou o cabo, estava com folga. É sempre bom olhar aquela basezinha onde você coloca o punho, sempre olhar aquilo ali e nunca fazer uso de equipamento elétrico descalço. Ferro de passar, ferro, secador, chapinha, aquelas coisinhas que o pessoal faz como é que chama? Babyliss. Eu não conheço muito isso aí, né? Bom, isso aí, então, tudo que vou utilizar... Pra fazer os cachinhos no cabelo, isso, né? O Babyliss. Tá? Aquilo é um dos maiores
vilões, porque quando você aquece aquilo ali, ele tem uma resistência interna, tá? E muitas vezes as pessoas chegam a encostar o dedo naquela resistência, além de levar à queimadura, estão propensas a tomar o choque elétrico, o choque dinâmico, às vezes está descalço, isso potencializa, né? E quando a pessoa toma o choque, você tem que correr rápido, desligar o disjuntor e fazer todo aquele procedimento, né? Depois de 5 minutos, se não fizer o procedimento, um abraço, é complicado. Tem equipamentos que lidam com água, né? E aí fica aquela questão, água e eletricidade, né? Que riscos oferecem? Por exemplo, chuveiro elétrico, secador de cabelo, querendo ou não, tem esse contato com água, máquina de lavar. O que é que a gente pode atentar aí de maneira mais forte? Você tocou num tema bem importante e temático, chuveiro elétrico e máquina de lavar. Vamos usar o chuveiro elétrico como base agora. Quais são as dicas? Dicas. Você vai instalar o chuveiro elétrico na tua casa, compra um chuveiro blindado. Nossa, mas é muito caro um chuveiro blindado, meu Deus, eu vou ter que pedir ajuda da ONU para comprar um chuveiro elétrico. Mas eu digo por experiência própria, vale a pena, viu? Vale. Evita muita dor de cabeça, já passei por isso. E um detalhe, né? Se você vai fazer a instalação, coloque um DR específico só para o chuveiro e um circuito independente somente para ele aterrado. Gente, aterramento não é aquela hastezinha de 1,5 m que vende por aí não, tá? Uma haste cobreada de 2,40 m, você tem que chamar um especialista, um eletricista que conheça disso aí para ele fazer esse aterramento do chuveiro elétrico. Da mesma forma, a máquina de lavar, todo equipamento, seja máquina de lavar, micro-ondas, fogão elétrico, todos eles vêm com cabinho para você aterrar. Não vale botar o preguinho na parede como a gente vê por aí, né? Eu já fui fazer inspeções em alguns residenciais e as pessoas, olha, o meu equipamento está aterrado. Quando eu chego lá no apartamento tem um preguinho no canto da parede lá, isso não está aterrado não. Entende? Então tem essa situação nesse que às vezes as pessoas se esquecem, né, de levar isso em conta. Ah, mas o chuveiro ali está muito caro. Compram ali de R$80, vamos dizer assim. Eu estou usando como exemplo, né? Ah, mas não é bom. Compra um chuveirozinho blindado porque a tua vida vale muito mais. E a segurança dos teus entes queridos. E em casa, a gente vive também numa situação, a gente está em pleno inverno, né? E aí, claro que os cuidados se redobram quando tem muita chuva, quando tem os raios, né? Quais são as dicas que a gente dá para a população para ficar atenta nesse período? Pronto. Vamos usar edificações. Edificações têm que ser segmentadas de para-raios, o famoso SPDA, se chama de proteção de descarga atmosférica. Cabe ao condomínio, tá, em si, a cada ano, chamar uma empresa, um técnico, um engenheiro para fazer a inspeção do seu para-raio e documentar isso aí. Quando estiver chovendo, começar a trovejar e você não tem dispositivo de segurança na tua instalação, desliga os teus eletrônicos. Porque se cai um raio na rede, ele vai gerar um pulso magnético e os teus equipamentos podem ir para o saco. A expressão mais... vão morrer. Ah, mas eu vou chamar a CELP. Tudo bem. Nossos amigos da CELP vai na sua residência, chega lá, constata que a instalação não está conforme. Aí vai levar tempo de você recuperar os seus itens. Então a gente sempre dá essa dica. Começou a chover, tá caindo raio, desliga os eletrônicos e evita usar o celular na janelinha ou carregando lá. Era a minha próxima pergunta, saber se isso era mito ou verdade, né? De evitar usar o celular próximo às janelas quando tá trovejando, né? E principalmente carregando. Eu já vi muito isso, inclusive hoje eu estava corrigindo as minhas sobrinhas, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava saindo de lá e passando na casa de minha cunhada e eu disse, tira o carregadorzinho, filhinha, quando eu for digitar no WhatsApp, né? Porque o celular, ele tem uma bateria que ela tem lítio. E lítio é um líquido que ele recarrega energia, ele armazena energia lá. Em tudo que você está utilizando e ele esquentou, desliga ele um pouquinho, porque isso é uma máquina, tá, gente? O aparelho celular é uma máquina, como qualquer outro item. A gente esquece disso aí. É uma máquina. Esquentou, desliga um pouquinho. Deixa ele lá, ninguém vai morrer. Então, evitar usar o aparelho celular conectado à tomada, né? Seja digitando, telefonando, né? Evitar fazer isso. Principalmente quando estiver chovendo e caindo os raiozinhos, porque eles procuram um local de fuga.
Você falou aí que corrigiu, deu os toques para suas sobrinhas, né? Adolescentes, imagino? Isso, sim. Quais são as principais vítimas? São adolescentes, são crianças? Quem são as principais vítimas de choques elétricos? Muitas vezes, as vítimas, assim, indifere muito, né, de faixa etária, de idade, e a gente pede a atenção dos pais, no caso, se tiver com aparelho celular em casa, ficar de olho nas crianças, que a criança cega qualquer um. Rapidinho, faz uma atrás, você deixa lá o carregador, terminou de carregar o celular, tira o carregador da tomada e guarda ele. A criança, o adolescente que às vezes está ali naquele ímpeto e tem que responder, ou então está lá no joguinho, senão vai perder os pontos, o celular descarregou, não use ele conectado na tomada. Gente, isso é perigoso demais. A gente tem um dado estatístico apresentando todo ano. Esse ano mesmo morreram quase 600 pessoas, mais de 600 pessoas. Na verdade foi ano passado, desse ano ainda está fechando ainda. Tá? Então, a gente tem esse trabalho de conscientizar a população sobre isso aí. Mas besteira nunca aconteceu comigo, graças ao Eterno. Então, não vai facilitar. Esses dados que você citou aí, que estão no Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel. Dados esses que a gente, ao longo do programa, já divulgou aqui, né?